Olá, muito boa noite. Hoje é sexta-feira, dia 13 de agosto de 2021. E eu estou aqui com muita alegria pedindo licença ao senhor, pedindo licença também à senhora para entrar na sua casa. Está começando mais um programa com o Brasil Nordeste. E nesta data é comemorada o Dia do Economista. É isso mesmo, dia 13 de agosto, porque foi nesta data que o ex-presidente Getúlio Vargas sancionou a lei que oficializava a criação da profissão de economista no Brasil. Esse profissional compreende a forma como as sociedades usam seus recursos materiais, visando produzir e distribuir bens e serviços. E, na prática, é um profissional multifuncional, atuando tanto em bancos e em setores financeiros, como também em ramos da área comercial, administrativa e internacional. Parabéns, então, a todos que atuam na área como economista. Um abraço especial, um beijo carinhoso para o Sandro Filho, que em breve será também um grande economista. Vamos, então, aos destaques do programa de hoje. Em depoimento à CPI, líder do governo Bolsonaro na Câmara desmonta a narrativa de senadores e irrita a oposição. Projeto que leva para escolas medidas de conscientização sobre depressão é aprovado na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Salvador é cotada para sediar Copa América de Basquete em 2022. E a Polícia Federal prende o ex-deputado Roberto Jefferson, que é presidente do Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB. Teremos também uma fala sobre diretor de clínica que mantinha 33 mulheres presas em celas e também preso por maus tratos e por abuso sexual no Ceará. Hoje é sexta-feira, dia do quadro Parla África, com nosso querido amigo jornalista e escritor Altair Maia. Todas essas notícias e muito mais no programa de hoje. Eu convido você a ficar com a gente, desde já agradecendo o carinho da sua audiência, pedindo que você passe um WhatsApp dizendo de qual parte do país que você está assistindo a nossa programação, e nós queremos abraçar você e também a sua cidade. Vamos começar o programa de hoje girando pelo estado do Ceará. O diretor de uma clínica de repouso foi preso em flagrante por manter 33 mulheres aprisionadas em celas no interior do estado do Ceará. Auri Aragão tem todos os detalhes. Boa noite, Auri, é com você. Boa noite, Sandro de Moura, boa noite, Camila e os nossos telespectadores. Olha, essa notícia repercutiu muito aqui no Ceará. Na manhã de ontem, dia 12, foi preso em flagrante o diretor de uma clínica psiquiátrica, suspeitos de abuso sexual, maus tratos, apropriação de benefícios e cárcere privado. Isso aconteceu na cidade do Crato, na região do Cariri. Segundo a polícia, Fábio Luna dos Santos, de 35 anos, mantinha 33 mulheres aprisionadas em celas sem condições sanitárias. 2 delas teriam sofrido abuso sexual do diretor. O homem foi encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher, na cidade onde foi autuado por cárcere privado e maus tratos. Na clínica, a polícia constatou que todas essas mulheres estavam aprisionadas em celas sem condições sanitárias. Serão investigados ainda crimes de apropriação de benefícios das vítimas. Juazeiro do Norte irá implantar a primeira escola de educação bilíngue com atendimento para pessoas com deficiência auditiva, sendo também uma das primeiras do Nordeste. E é muito interessante esse tema, hein? A Auri continua trazendo as informações. Exatamente. Olha, o equipamento está sendo articulado pela Secretaria de Educação do município, SEDUC, juntamente com o MEC e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. A previsão é que cerca de 180 alunos com deficiência auditiva possam ser beneficiados com o equipamento que pretende iniciar as atividades em 2022. Atualmente, Juazeiro do Norte tem cerca de 25 alunos matriculados na rede municipal de ensino, que são portadores de deficiência auditiva. A intenção do município é abranger um número muito maior de alunos, atraindo-os para a sala de aula, uma vez que a escola será destinada única e exclusivamente ao público com deficiência.
Obrigado, Auri Aragão. Vamos agora até Salvador, onde está a nossa colega Rita Brandão. Ela vai falar sobre a cidade ser cotada para sediar a Copa América de basquete no ano de 2022. A Rita conta tudo pra gente. Boa noite, Rita. Seja muito bem-vinda, é com você. Boa noite, Sandro de Moura. Boa noite a todos os telespectadores do Com Brasil Nordeste. Isso mesmo, olha que maravilha. Salvador está sendo cotada para sediar a Copa América de basquetebol em 2022. O torneio anunciado pela Federação Internacional de Basquete, FIBA, na última terça-feira, dia 10, será realizado no Brasil pela primeira vez desde 1984, entre os dias 3 e 11 de setembro do ano que vem. 4 cidades receberão as partidas. A Confederação Brasileira de Basquetebol, CBB, demonstrou interesse na capital baiana. Em um dos cartazes de divulgação do evento, inclusive, é possível ver o elevador Lacerda ao lado de pontos turísticos de outras cidades. Porém, o martelo ainda não foi batido. Pois é, Rita, que bom que Salvador está na mira de sediar um evento importante como esse, né? As Olimpíadas de Basquete no ano que vem. Agora, a operação do Conselho Regional de Educação Física interdita 10 academias em Salvador e Lauro de Freitas também. É isso, Rita? Exatamente. 10 academias em Salvador e Lauro de Freitas foram interditadas. Entre os dias 25 de julho e 6 de agosto, foi realizada uma operação conjunta que vistoriou e interditou 10 academias e flagrou 8 pessoas no exercício ilegal da profissão de educação física em Salvador e Lauro de Freitas. A Operação Apolo 2021 é realizada pelo Conselho Regional de Educação Física da Bahia, em parceria com a Delegacia do Consumidor, a Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor, PROCON Bahia. Ao todo, 65 pessoas e 65 estabelecimentos esportivos foram fiscalizados nas 2 cidades. Dos 10 locais fechados, 8 eram em Salvador e 2 em Lauro de Freitas. Segundo o Conselho, 9 foram interditados por não possuírem registro junto à entidade e 1 devido à falta de alvará de funcionamento. Além disso, foram identificados 7 estágios irregulares e 2 profissionais de educação física em desvio da área, formados em licenciatura, porém atuando na área de bacharelado. De acordo com o Conselho, das 9 academias interditadas pelo Conselho, 6 já regularizaram a situação. Rita Brandão, para o Com Brasil Nordeste. Ótimo, Rita. Muito obrigado pela sua participação. Um ótimo final de semana a todos os soteropolitanos. Um abraço muito carinhoso também aí para você e para o Roberto, tá bom? Vamos agora chamar a Natânia Mello. Ela vai trazer um giro sobre o estado da Paraíba, que tem 27,7% de área desertificada e é o segundo estado mais impactado pelo fenômeno no país. Boa noite, Natânia Mello, é com você. Olá, Sandro, e boa noite a você que nos acompanha. Até 1º de agosto, o Brasil registrou neste ano um aumento de 164% do desmatamento da Caatinga em comparação com o mesmo período do ano passado. Dados do último relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas mostram que a Paraíba é o segundo estado mais impactado pela desertificação que atingiu o semiárido brasileiro nos últimos anos. De acordo com os números, o estado tem 27,7% de sua área total afetada pelo fenômeno e fica atrás apenas de Alagoas, com 32,8%. As principais causas apontadas são as mudanças climáticas e a destruição da caatinga no Brasil, que neste ano atingiram uma alta de 164% de desmatamento até 1º de agosto em relação ao mesmo período de 2020, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE. Os outros estados impactados foram Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia, Sergipe, Ceará, Minas Gerais e Piauí. A área já desertificada equivale ao tamanho da Inglaterra, cerca de 3 vezes o tamanho do estado do Rio de Janeiro ou a 23 vezes a área do Distrito Federal. Pois é, a seca é um problema complicado em várias partes do Nordeste e a Paraíba sofrendo com esse problema de desertificação. Agora vamos falar sobre um projeto que leva para as escolas medidas de conscientização sobre a depressão. Foi aprovada na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte.
A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte aprovou o projeto de lei que trata da inclusão de medidas de conscientização, prevenção e combate à depressão, automutilação e suicídio no projeto pedagógico elaborado pelas escolas públicas e privadas de educação básica em todo o Rio Grande do Norte. De autoria do deputado Kleber Rodrigues, a proposta recebeu apoio dos parlamentares presentes na votação durante a sessão plenária. De acordo com a proposta, entre as ações a serem desenvolvidas estão incluídas palestras, debates, distribuição de cartilhas de orientação aos pais, alunos, professores, servidores e outras iniciativas. Obrigado, Natânia Mello. Daqui a pouco você volta no Giro dos Governadores. Nós vamos chamar um brevíssimo intervalo comercial e fica de olho que esse comercial que a gente vai apresentar é muito interessante. Tenho certeza que você vai ficar muito feliz com as informações que vem aí, porque a Global Amazon ela tem um método específico de ensinar inglês para brasileiros. Vamos então ao brevíssimo intervalo comercial. Na volta, a gente chama o Marcelo Jorge. Ele vai falar sobre o depoimento do líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados, né? E causou tumulto na sessão de ontem da CPI da pandemia. O Marcelo Jorge vai trazer os detalhes daqui a pouquinho. Breve intervalo comercial, voltamos já já. How good is your English? Do you think you should improve it? Se você entendeu o que eu disse e acha que sim, ou se você não entendeu e gostaria de entender, aqui está a sua oportunidade. Está chegando no Brasil a Global Amazon, uma escola de inglês criada nos Estados Unidos com foco em ensinar inglês para brasileiros que moram lá. O sucesso foi tão grande que aqui no Brasil, empresas se interessaram em ter a Global Amazon ensinando inglês a seus funcionários. Dessa forma, aproveitamos a oportunidade e estamos iniciando turmas aqui no Brasil. Então, se você e seus colegas de trabalho querem montar um grupo, ter um professor de inglês da Global Amazon ensinando vocês, na comodidade do seu ambiente de trabalho, entrem em contato. Trabalhamos com método e materiais próprios. Venham aprender inglês conosco, venham para a Global Amazon. Global Amazon Center. English for everyone. Estamos de volta agradecendo o carinho da sua audiência. Vamos direto a Pernambuco, onde está o jornalista Marcelo Jorge, porque ontem, em depoimento à CPI, o líder do governo Bolsonaro na Câmara, o deputado Ricardo Barros, desmontou a narrativa dos senadores de oposição e criou um grande tumulto lá, houve discussões, a sessão foi encerrada algumas vezes. Marcelo Jorge traz todos os detalhes para a gente. Boa noite, Marcelo Jorge, é com você. Muito boa noite, Sandro de Moura, telespectadores, web espectadores e toda a equipe do Com Brasil Nordeste. Ontem, quinta-feira, em mais um momento da CPI do Senado, que apesar da insistência e da criação de narrativas, ainda não conseguiu provar culpas na condução do combate à Covid-19, a testemunha convocada foi o deputado Ricardo Barros, líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados. A conturbada sessão da CPI foi suspensa, retomada e finalmente encerrada em decorrência de desentendimentos com o depoente. Já no início, o depoimento foi marcado por discussões acerca das declarações de Barros sobre as citações do seu nome pela CPI, além da apresentação de um vasto material levado pelo líder do governo para compor sua defesa. Tal posicionamento gerou tensão entre os senadores que questionaram a intenção do deputado na comissão. A primeira suspensão da sessão aconteceu após o deputado negar que tivesse sido mencionado pelo presidente Jair Bolsonaro, o que contrastava com as declarações do deputado Luiz Miranda, do DEM do Distrito Federal, sobre o caso da Covaxin, e solicitado a reprodução de um vídeo, posicionamento que incomodou os senadores. Vem aqui o Luiz Miranda, faz um teatro aqui e fala que o presidente falou meu nome. Ele diz, o presidente perguntou se o Ricardo Barros estava envolvido na Covaxin. Nunca afirmou. Porém, foi a segunda suspensão que mostrou-se determinante para o encerramento definitivo da oitiva. Ricardo Barros afirmou que a CPI afastou várias empresas, vendedores de vacinas, interessadas em fazer negócios com o Brasil, devido à forma como os trabalhos estão sendo conduzidos no Senado. O mundo inteiro quer comprar vacinas.
O mundo inteiro quer comprar vacinas. E eu espero que essa CPI produza um efeito positivo para o Brasil, porque o negativo já produziu muito. Afastou muitas empresas interessadas em vender vacina no Brasil que não se interessam Isso mais. Não é verdade. Visivelmente irritado com os demais senadores sem argumentações mais sólidas para contrapor o depoente, o presidente da CPI, senador Omar Aziz, decidiu encerrar a sessão. Após o encerramento da sessão em coletiva de imprensa, o parlamentar comentou sua participação no episódio. Vamos acompanhar o que disse o deputado Ricardo Barros. A narrativa de corrupção do governo Bolsonaro é deles. O fato concreto é que não tem corrupção nenhuma. O contrato nem foi executado. Então, eu estou absolutamente tranquilo quanto às minhas declarações. Eu fui ministro da Saúde e eu sei o que eu estou falando. Pois é. Quando será que vai acabar essa CPI? Até porque, se o relator, o presidente da comissão, já tem uma sentença pronta debaixo do braço, como diz o senador que está defendendo o governo, por que então ficar postergando, gastando dinheiro público, cafezinho, água gelada? Poxa vida, bota logo a faca no pescoço do presidente, se é isso que vocês querem, e encerra a CPI. Vamos agora chamar a Camila Castro. Ela vai falar sobre a prisão do ex-deputado Roberto Jefferson. Ele foi preso preventivamente pela Polícia Federal na manhã desta sexta-feira, após uma determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Boa noite, Camila Castro. Você. Olá, Sandro. Boa noite para você. Boa noite a todos. Pois é, Sandro, a Polícia Federal cumpriu mandado de prisão e busca contra o ex-deputado federal Roberto Jefferson nesta sexta-feira, no Rio de Janeiro. A ordem de prisão preventiva partiu do ministro Alexandre de Moraes do STF, após pedido da própria Polícia Federal, que identificou suposta atuação do político em uma milícia digital, que é uma organização voltada para proferir ataques à democracia. Segundo Moraes, o presidente nacional do PTB incitou mais de uma vez práticas de crimes, que são invasão ao Senado Federal, agressão a agentes públicos ou a políticos, e ofendeu a dignidade e o decoro de ministros do STF, senadores integrantes da CPI da Covid-19 e outras autoridades públicas. Foram atribuídos ao ex-parlamentar crimes contra a honra, racismo, homofobia, incitação a práticas de crimes. Além da busca, apreensão e ordem de prisão, Moraes autorizou o acesso às mídias de armazenamento do ex-deputado, como celulares, HDs, pendrives e materiais que estavam armazenados em nuvem. Sandro, eu volto com você. Uma ótima noite. Olha, é preocupante essa prisão do presidente do PTB, Roberto Jefferson, que é advogado, né, um brilhante advogado, presidente de um importante partido político no país, e foi preso assim de maneira muito estranha, né? O deputado fez uma fala pedindo que os seus apoiadores, que os membros da sua legenda apoiassem a vice-presidente, que agora vai assumir, a Graça, que vai assumir as funções do partido, mas o que fica muito tensionado é que o deputado diz que está se rompendo a barreira do direito no país. Vamos ouvir então uma fala muito rapidinha aí do deputado Roberto Jefferson, pedindo que os seus apoiadores fiquem atentos e onde ele mostra que está sendo rompida então a barreira do direito no Brasil. Vamos ouvir. Mas eu estou aqui para resistir, não é? Nós não vamos baixar a cabeça. Daqui a pouco eu estou fora e a luta continua. Não esmoreçam, não esmoreçam. Estou sereno, estou sensato e a luta continua. Mas, por favor, prestigiem a Graça, ainda mais que ela está sendo atacada agora covardemente. Está aí então a fala do presidente do PTB, que foi preso hoje, o doutor Roberto Jefferson. Agora, se fazem isso com um deputado federal de mandato, no caso o Daniel Silveira, se prenderam o Oswaldo Eustáquio, jornalista, se tentaram caçar as contas de contas de emissoras de empresas de comunicação, como a Jovem Pan, como Terça Livre e tal, o que será que não fazem com os simples mortais, né? Parece que o STF se tornou uma corte de execução sumária, né? Muito preocupante. Bem, vamos agora ao quadro Parla África. Professor Altair Maia, ele vai falar, né, sobre esse continente que é tão interessante e nós queremos então ouvir
queremos assistir a participação do professor Altair Maia. Boa noite, professor Altair Maia, é com você. Boa noite, Sandro de Moura. Boa noite, senhores telespectadores da rede Com Brasil Nordeste. Semana passada falamos a respeito das relações comerciais do Brasil com o bloco ECOWAS, que é a comunidade dos países da costa oeste africana. Hoje nós vamos falar das relações do Brasil com o bloco CEMAC, que é a comunidade dos países da África Central. O CEMAC é um bloco constituído apenas por 6 países, sendo Camarões, Guiné Equatorial, Gabão, Congo, Chad e a República Centro-Africana. A população é pouco mais de 50 milhões de habitantes e a extensão territorial acima de 3 milhões de quilômetros quadrados. A renda per capita é bastante variada dentre os países. Nós temos os mais ricos, Gabão e a Guiné Equatorial, com renda per capita acima de $10 mil ano. Da mesma forma, nós temos países pobres como o Congo, Chad, a República Centro-Africana, cuja renda per capita não chega aos $1.000 anuais. 3 das economias mais dinâmicas da África estão nesse bloco, que são o Camarões, o Gabão e a Guiné Equatorial. A crise que se abateu sobre o mundo em 2019 afetou seriamente o comércio internacional do bloco CEMAC, sendo que a corrente de comércio ou as importações e exportações caíram mais de 30% nesse período. Da mesma forma, o bloco continua saudável, tendo superávit comercial nas suas contas externas. Ao longo desses 3 anos, o bloco CEMAC acumulou um saldo algo como $30 bilhões. Dentre os principais parceiros do bloco CEMAC estão os países asiáticos e os europeus. Os asiáticos, representados pela China e pela Índia, e os europeus pelos antigos colonizadores. O Brasil participa muito pouco das relações comerciais do bloco CEMAC. O somatório das nossas exportações e importações não chega a 1%, ficando na marca do 0,6%, 0,5%, 0,6%. Os principais produtos que compramos do bloco CEMAC são produtos da química orgânica, cacau e borracha. E para o bloco CEMAC, nós exportamos produtos de aço, carne e açúcar, como não poderia deixar de ser. E fica a pergunta no ar: como incrementar os negócios do Brasil com o bloco CEMAC? O Brasil e a África se comportam como 2 desconhecidos no campo comercial, cada um desconhecendo o potencial comercial do outro lado. No caso do CEMAC, que é um bloco pequeno, as missões comerciais e feiras poderiam surtir um grande efeito e com grande probabilidade de geração de negócios. E para nos falar a respeito das oportunidades comerciais no Camarões e no bloco CEMAC, convidamos o Dr. Thomas Schelfa, que é o presidente da Câmara de Comércio Brasil-Camarões. Boa noite, Dr. Thomas. Boa noite, senhor Altair Maia. Muito obrigado pela oportunidade de falar ao povo brasileiro sobre o potencial de negócio no país do CEMAC. Sou Tomás Schelfa, presidente da Câmara de Comércio Brasil-Camarões. O país de nossa região, que forma o Bloco Econômico da África Central, CEMAC, tem a economia mais dinâmica da África. Dinamismo que tem sua origem em Camarões, que é considerado o pulmão dessa comunidade.
Os principais produtos que importamos são commodities, maquinário agrícola, elétricos e mecânicos. Nós exportamos petróleo, madeira, minério, cacau e produto químico. São produtos que a indústria brasileira necessita para crescer e se tornar ainda mais forte. O Brasil e a CEMAC precisam se conhecer melhor para desenvolver todo o potencial de negócio que temos dos dois lados do Atlântico. É neste intuito que estamos preparando, junto com a Embaixada de Camarões em Brasília, uma missão econômica para Camarões no mês de outubro. Missão que será uma grande oportunidade para o investidor brasileiro visionário descobrir novo mercado e novo parceiro. Na Câmara do Comércio, aqui em São Paulo, estamos à inteira disposição para promover esse grande campo de negócio, que clama por uma presença forte do Brasil. Boa noite, muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Thomas. Há décadas que o mundo ajuda a África, mas essa ajuda em pouco tem ajudado. Os africanos não querem ajuda da forma como ela tem sido feita. O que os africanos querem é parceria. O que os africanos querem é participar do processo de globalização. Não importa se vão chegar em último. O que querem é estar nessa corrente de globalização que toma conta do mundo. E para encerrar o nosso programa de hoje, vamos ouvir uma música bem típica da região da costa oeste africana. Muito obrigado e até a próxima sexta. Obrigado, professor Altair Maia, um ótimo final de semana. Vamos agora às cidades que estão aniversariando, neste dia 13 de agosto. Riacho de Santana, no estado da Bahia, o prefeito Tito Eugênio Cardoso. Natividade da Serra, no estado de São Paulo, o prefeito Evail Augusto. E a cidade de Anta, também no estado da Bahia, o prefeito Emanuel Sidônio. Nós desejamos, então, que essas cidades, que os munícipes estejam hoje comemorando o aniversário da sua cidade, que tudo ocorra muito bem por aí. Estamos chegando ao final do nosso programa, mas antes nós queremos compartilhar com você a participação de alguém que colocou algo na rede que chamou a nossa atenção. E nós queremos dividir com você. Presta bem atenção, você que tem suspeita de ser pai, não ser pai, de olho na rede. Peraí, estão batendo na porta. Oi. Com licença, aqui é a casa do seu Boinha. É. Eu posso falar com ele? Pode sim. É urgente. Pai, essa moça quer falar com o senhor, essa menina aqui. Bom dia, amor. Pai, meu Deus, pai. Era o meu sonho conseguir conhecer o senhor. Minha filha, eu não sou seu pai, não. É sim, o senhor é meu pai. Não. O senhor passou vendendo rede lá em Pio 12, 97. Quando... Eu não sei nem onde é Pio 12. O senhor sabe, o senhor conheceu minha mãe lá. Ela vendia panelada, o senhor comeu a panelada, comeu ela e nasceu eu e o senhor me abandonou. Meu Deus do céu, Núbia. Aí agora eu vim atrás do senhor. Mãe, vem aqui, mãe. Rapaz, é por causa desses vídeos que você vê. Mãe, vem aqui. Eu queria conhecer o senhor. Ela disse que é filha de pai. Como é, Ele menina? conheceu minha mãe lá em Pio 12, 97. Ele vendia rede. 97 a senhora estava casada com ele ainda. Eu casei em 78. O senhor não lembra disso, pai? Não, minha filha, eu não lembro, não. Como é que você me encontrou, minha filha? Tenho foto sua lá em casa e agora eu sei que o senhor tá famoso, eu vejo seus vídeos. Foi fácil encontrar o senhor, pai.
Olha aí, boca de lata, o que você tá aprontando com esses vídeos aí? O que, pai? Agora tá aí, ó, aparecendo filho aqui que eu nunca vi nem falar. Eu não sou enxuto pra ter filho em todo canto, não, meu amor. Foi, mamãe, isso aí foi bem uma traição dele. Foi a traição. Eu vou descobrir, vou fazer Que o Famoso, o senhor tem que me assumir, viu? Eu vou fazer o DNA. Se ela for, você vai me Eu sou pagar filha caro. dele. É filha Sou mesmo? filha dele. Só tenho essa motinha, minha filha. Eu não tenho mais que isso aqui, não. Eu não tenho dinheiro, não. Se você estiver pensando nisso. Muito pelo contrário, pai. Minha mãe e meu pai faleceram de Covid e meu pai era o maior fazendeiro da região, deixou mais de 20 mil cabeças de gado e eu vim procurar o senhor para lhe ajudar e para perguntar se o senhor pode me ajudar, porque eu não dou conta de cuidar disso tudo. Vai lá 20 mil fazer o cabeças de DNA. gado. 20 mil cabeças de gado e eu não consigo cuidar de E tudo tem a sozinha. terrinha também. Tem a terrinha, tem tudo. Eu tenho uma lembrançazinha que eu passei lá. Passou. Meu Deus. O senhor já passou por lá. Tinha conheceu um minha mãe. restaurantezinho, eu comi E uma panelada lá. Justo, era da minha mãe. Meu Deus, pai. Quer dizer que o senhor lembra agora? Eu tenho uma lembrancinha. Ela parece com meus meninos. E a gente o sorriso parece? Parece, o olho também. Mas tá bom, Núbio, manda comprar uma galinha caipira pra fazer um almocinho pra ela. Que eu vou. Ai, pai, que felicidade. Vou mandar. Mamãe do meu céu. Opa, minha filha, foi um prazer, foi meu. Prazer, meu Papai. Aí nós vamos olhar lá essas coisas. Eu tenho condição de tomar de conta. Porque eu já Tem tô... sim, é Tem, muita né? cabeça de gado pra cuidar. O senhor tem que me ajudar. Isso É é- muita fortuna pra uma pessoa só. E meu é pai. você sozinha? É eu sozinha no mundo. Agora nós dois. Agora é nós dois. Papai, junto e Ei! separado. É sua filha. Essa aqui é. Ó, uma cara do outro. Não tem nem pra onde o DNA fazer, não. Interessante como é que esse senhor aí, né? Ele ainda tinha a palavra nego na sua camisa, né? A gente sabe que isso aí está escrito na bandeira da Paraíba, mas foi muito bem bolado esse quadro. E o camarada que não conhecia a cidade, não sabia quem era, de repente, quando ele soube aí da fortuna da menina, ele já disse que a menina era parecida com ele, que ele tinha coragem de ir lá tomar conta dos bois. Realmente, como que pode mudar, né? Como que 20 mil cabeças de bois pode mudar a assumir ou não a paternidade de alguém? Chegamos ao final de mais um programa, chegamos ao final de mais uma semana. Estamos gratos a Deus, estamos gratos também a todos vocês pelo carinho da audiência. Quero pedir que, se puder, entra nas nossas mídias sociais, Brasil Nordeste Oficial, entra lá, se inscreve no nosso canal, também no Instagram, @Brasil Nordeste Oficial. Tá bom? Receba o meu abraço, a minha gratidão. Ótimo final de semana, Deus abençoe a todos e até a próxima.